Obrigada, Maria. Como sempre, Maria dá uma aula, né, gente? A Bahia sempre dá uma aula, na realidade. E já falando da Bahia, aqui, pegando o gancho da Maria, eu quero fazer uma saudação ao nosso secretário estadual de Cultura do PT, Shaolin Barreto, que está aqui. Uma salva de palmas para o Shaolin. Foi um consenso, foi uma construção bonita demais aqui. Ao nosso companheiro do Coletivo Nacional, Rafael Fontes, aqui atrás, escondidinho, mas ele está ali atrás, Rafa Fontes. Ao nosso Oséias, representante do MINC aqui na Bahia. Oséias, quando vocês precisarem de algo do MINC aqui na Bahia, é só procurar Oséias. E a cada um e cada uma presente aqui que constrói a cultura do PT na Bahia. Quero fazer uma saudação à nossa deputada estadual de Pernambuco, futura deputada federal. Vou pedir uma salva de palmas e vou pedir para você levantar, porque você é uma pessoa da cultura, Rosa Amorim, jovem. E dizer aqui, quero também fazer uma saudação ao nosso soteropolitano, nosso baiano, nosso guia, inclusive, meu amigo, meu irmão, aqui presente, Diego Santoro. Uma salva de palmas para Diego também, que também está do MINC, e sua companheira aqui, Natália. Vou puxar uma brasa para minha sardinha e fazer aqui uma saudação à bancada da Cultura PT do Rio de Janeiro, que está aqui, nosso companheiro Oscar Rabessa, do Coletivo Nacional, Marina Costa, do Coletivo Nacional, nosso companheiro Hugo, do Coletivo Nacional, e nosso companheiro Pedro, do Coletivo Nacional. Fazer uma saudação à nossa secretária estadual de Mulheres do Rio de Janeiro, Catarina, e aí eu vou pedir para vocês uma grande salva de palmas, porque esse cara ele duelou comigo em 2021, e ele me convenceu a criar o consenso em torno do nome dele, e eu não me arrependo, dos melhores secretários que a gente tem. Uma salva de palmas para Rafael Ruvenal. Estamos juntos e misturados, meu secretário. Agora a gente vai passar aqui, e antes de mais nada, ao nosso presidente do PT Carioca, Alberes Lima, está aqui presente, e falar para vocês que o amor sapatão também é revolucionário culturalmente. Então, quero pedir uma salva de palmas para minha namorada, meu amor, Miriam Martins, aqui presente. Vou passar agora a ordem de fala para o nosso querido fazedor de cultura, enfim, multifacetado, direto de Pernambuco para o mundo, Rudá Rocha, é contigo. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu queria desejar meus parabéns ao Partido dos Trabalhadores, desejar vida longa e muita prosperidade. Fico lisonjeado demais com o convite de estar participando de uma mesa tão ilustre dessa, com a presidenta Marighella, com a secretária Vivi, com o ministro Juca. É uma responsabilidade muito grande falar de cultura, que é o que dá a nossa impressão digital no mundo, né? É o nosso código-fonte, como Marighella falou. E falar sobre isso aqui na Bahia, que é um estado tão fundamental, que empresta tanta identidade cultural para o Brasil, ainda aumenta mais a responsabilidade do pernambucano aqui. Eu vou falar um pouco da Macuca, do Boira Macuca, e de um caso concreto, como é que a gente trabalha a cultura e como é que a gente faz, principalmente no âmbito da cultura tradicional, as dificuldades e os resultados que a gente consegue ao longo do ano de 37 anos de história. Vamos lá para a apresentação. Eu sou Rudá Rocha, sou músico, sou produtor cultural, sou carnavalesco. Inclusive, nesse período de carnaval agora, preparando o desfile do Carnaval de Olinda, que a gente vai fazer na segunda de carnaval. É um período bem atribulado. Quando eu terminar minha apresentação aqui, meu celular vai estar bombando de mensagem para resolver de BO da Macuca. Mas, enfim, com a satisfação imensa de estar fazendo cultura. Tudo começa na Macuca, nessa fazenda. A fazenda fica na terra do presidente Lula, em Garanhuns. A Garanhuns é a principal cidade da região da Macuca, que divide fronteiras com Correntes e Palmeirina, na zona rural. É uma fazenda que está na minha família desde 54, uma fazenda de atividade rural, de atividade pecuária artesanal, e que deu o sustento da minha família paterna até hoje. Lá ainda a ordenha manual, o vaqueiro, a profissão lúdica do vaqueiro ainda existe na região. É a terra de Dominguinhos também, então sanfoneiro brota como diabo lá. É uma terra bem rica culturalmente falando. E a Macuca é um boi. O boi é o fio condutor da Macuca inteira. É o boi que tem a fazenda, é o boi que faz cortejo, é o boi que faz festival, é o boi que faz o São João, é o boi que faz o carnaval. Tudo isso é promovido por ele.
E o que é que a Macuca deseja? O desejo da Macuca é tratar a cultura popular com protagonismo. É colocar a cultura popular na primeira prateleira, ao lado de todas as outras linguagens artísticas, é tratar a cultura popular na mesma prateleira do show business, dos grandes eventos, e de ser tratada, não somente de estar no mesmo palco, mas de ser tratada com um camarim decente, de ser respeitada como artista, que é o devido lugar dela. E quais são os desafios para isso? Falta de reconhecimento de parte do público, dificuldade de valorização na iniciativa privada e instabilidade de políticas públicas. A sensação, que é muito compartilhada por quem trabalha com cultura popular, cultura tradicional, é que você tem uma muralha de pedra na sua frente, de dificuldade que você tem que vencer todos os dias. Mas, como toda rocha, a muralha tem fendas. E nessas fendas, a gente vai trilhando o caminho de toda a cultura tradicional brasileira. E o que é que a gente faz diante disso? A Macuca zera por um boi com misticismo, mistério, simbologia e encantamento. É um personagem, a gente se inspira muito num outro personagem olindense do carnaval, que é o Homem da Meia-Noite, que empresta esse misticismo todo para o carnaval de Olinda, que traz todo esse mistério. É um personagem vivo que se relaciona com as pessoas. Leva a cultura a sério, faz um trabalho de produção com qualidade profissional e coloca, como eu disse a vocês, a cultura popular na mesma prateleira do show business. E daí, como é que a gente faz para tirar a sustentabilidade financeira disso tudo, a sustentabilidade econômica, que é a principal dificuldade para quem trabalha com cultura tradicional? São os eventos com bilheteria. Eu vou falar um pouquinho mais disso na frente, como é que funciona a curadoria, como é que a gente consegue juntar essa coisa da cultura popular com grandes headliners nacionais para que a gente consiga atingir a venda de ingresso e sustentar os eventos e, a partir daí, promover cultura gratuita também. Venda de produtos, que são os souvenirs de lojinha, camisa, etc. Patrocínios diretos. Contratações do poder público, normalmente, ou de algum patrocinador quando contrata o cortejo do boi. Leis de incentivo, todas elas, né? Em Pernambuco a gente tem um Funcultura, mas tem a Lei Rouanet nacionalmente, tem o Plano Nacional Aldir Blanc, a gente usa muito todas três. E as emendas parlamentares, eu aproveito aqui para registrar os meus agradecimentos aos parlamentares pernambucanos do Partido dos Trabalhadores. Todos eles são muito próximos da cultura popular pernambucana, nos ajudam muito, é por conta deles que tem essa linha de financiamento aqui na página da Macuca. E aqui eu agradeço especialmente ao senador, amigo querido, Humberto Costa, e a deputada estadual, mas futura federal, como está todo mundo falando, a outra amiga querida, Rosa Amorim. Eu já encontrei por aqui também João Paulo, acho que ele não está aqui na mesa, mas João Paulo também é um outro deputado parceiro, todos eles em todos os níveis, na Assembleia Legislativa, na Câmara e no Senado, todos eles são muito próximos da cultura. Eu queria uma salva de palmas para os parlamentares do PT de Pernambuco, por favor. E para isso tudo acontecer, a gente precisa ter um setor criativo bastante interessante, porque a gente precisa de público para essa coisa do financiamento, né? A parte pública a gente consegue buscando nos editais, e a partir das emendas parlamentares junto aos nossos parlamentares, mas a gente precisa estar no mercado também, a gente precisa captar direto patrocínio e também precisa da venda de ingressos para que os eventos sejam sustentáveis. Então, a gente precisa embalar tudo isso numa estrutura criativa para que seja interessante para o público. Então, tem toda uma coisa envolvida de criatividade, de unir tradição com vanguarda, de intercâmbio entre o forró e o frevo, que são as duas principais bandeiras culturais dentro da Macuca, as matrizes tradicionais do forró e o frevo. A produção autoral da música, a gente também faz discos, a gente acabou de lançar um disco inédito de frevos, canções com vários intérpretes, Lenine, Juliana Linhares, Jorge do Peixe, Ciba e outros pernambucanos. O figurino e a cenografia que promove a experiência para o público. Além disso, a gente cuida da memória, porque a gente tem, eu vou falar um pouco mais na frente, a Escola Macuca de Arte e Cultura, a EMAC, para transmissão de saberes. Tem um trabalho de pesquisa, porque a gente está num processo de montagem de 2 centros culturais, um na fazenda no interior e outro o Sobrado Macuca, que é uma iniciativa que a gente ainda vai lançar num futuro próximo,
no sítio histórico de Olinda. Por coincidência, o Sobrado Macuca foi uma escola há uns 30, 40 anos atrás, e foi o lugar onde Dominguinhos morou e estudou em Olinda. Quase ninguém sabe dessa passagem de Dominguinhos. A gente fica bem feliz também de quando sai de Garanhuns para aportar em Olinda, ser no mesmo lugar onde Dominguinhos começou a história na capital pernambucana, quando ele começou a trabalhar com música, inclusive, ainda criança, ainda era percussionista, tocava pandeiro no trio Os Pinguins, junto com os irmãos. E tem o trabalho de montagem de exposição desse Centro de Memória e de Transmissão de Saberes. Temos a parte de difusão, que são os cortejos, a circulação, a lojinha, os discos, a comunicação e os eventos. E agora eu vou falar um pouquinho de resultados e marcos relevantes da Macuca, dentro de tudo isso que eu falei, das soluções que a gente procura para os problemas que enfrenta. Em relação ao frevo, o frevo ele sofre com uma coisa que a sazonalidade carnavalesca, ele, como é uma manifestação popular muito ligada ao ciclo carnavalesco, após o carnaval as atividades reduzem bastante. Os músicos de frevo, quando eu falo de frevo aqui, eu estou falando especialmente das orquestras de rua, das orquestras de frevo de rua. Então, na melhor das hipóteses, os ensaios começam em setembro, começam a ensaiar e a ter algumas apresentações, poucas até o fim do ano. Depois, quando chega janeiro, esquenta, chega o carnaval, quarta-feira de cinzas, o músico guarda o instrumento e vai trabalhar com outra coisa, porque a maior parte dos músicos de frevo de rua, eles não tiram o sustento da música, eles têm outras atividades profissionais e tocam eventualmente com isso. Isso causa um dano enorme na cadeia produtiva do frevo, econômico por um lado, e não fazer artístico também, porque quem é músico sabe, você precisa estar estudando sempre o instrumento, você precisa estar ensaiando, você precisa estar tocando. Isso traz o fazer artístico apurado, o tocar bem, né? E aí o que é que a gente faz diante disso? Toda a programação da Macuca ela tem frevo durante o ano todo. A gente consegue ter ensaios semanais perenes, a gente faz novos arranjos, tem repertório próprio e a gente consegue uma agenda de apresentações de frevo durante o ano todo. Isso impacta mais de 50 músicos. A gente tem uma orquestra que tem trabalho com frevo durante o ano inteiro. Todos os meses eu tenho cortejo, tem apresentação no palco e a gente consegue quebrar um pouco essa sazonalidade carnavalesca que é tão danosa para o frevo, pelo menos no ambiente da nossa orquestra. Além disso, a gente tem, como eu falei, a produção fonográfica em relação aos discos, e ela também escoa a produção dos músicos das orquestras de rua. É sempre um trabalho pensando nessa coisa das orquestras de rua. E a realização de turnês com o cortejo completo. Isso é uma iniciativa bem rara, inclusive uma iniciativa bem importante para o Carnaval da Bahia, porque a gente fez uma circulação nacional, que começou ano passado, a gente fez até um cortejo aqui no Pelourinho, agora fizemos no Rio e São Paulo, para viajar com a agremiação de frevo completa. É uma logística bem custosa e bem complexa. São mais de 50 integrantes, alegorias gigantes e tal. E a última vez que isso tinha acontecido tinha sido na década de 50, com o Clube Vassourinhas do Recife, que fez uma viagem de navio com destino final para o Rio, mas fez uma escala em Salvador. Fizeram um desfile aqui, e quando fizeram o desfile aqui, a magia aconteceu. Dodô e Osmar viram esse desfile. E a partir desse encontro e dessa coisa toda, se desenvolveu o trio elétrico, o frevo baiano, guitarra baiana, e que Moraes Moreira, inclusive, fala tão bem na música Vassourinha Elétrica, está lá o nosso pernambucano mais baiano de todos, ou o baiano mais pernambucano de todos, nosso querido Moraes Moreira, fala tão bem dessa história toda, desse encontro do Vassourinhas do Recife com Dodô e Osmar. No forró, a gente mantém um São João tradicional desde 89. E aí o que acontece? Eu sou gonzaguiano radical, então eu até me incomodo de falar que é o forró pé de serra, ou que são as matrizes tradicionais do forró, como se gosta de dizer no âmbito do patrimônio cultural, porque, para mim, forró só tem um. A comunidade forrozeira de Pernambuco, pelo menos, inclusive, se incomoda com isso também, porque as derivações do forró que vieram principalmente após a década de 90, do ponto de vista da estética musical, eles criaram outra coisa. E, hoje em dia, para você dizer que faz o forró de Luiz Gonzaga, o forró de Jacques do Pandeiro, do Trio Nordestino, de Dominguinhos, a gente precisa qualificar que é o forró pé de serra, é o forró tradicional. Ora, forró só tem um, e é esse, é o gonzaguiano. Então, a gente consegue manter uma estrutura de forró tradicional
desde 89, de fazer um grande evento de forró no São João da Macuca, exclusivamente de forró, e que a gente também consegue fazer intercâmbios com artistas consagrados nacionalmente, mantendo um repertório de forró. Então, já tiveram por lá, por exemplo, Chico César, Zé Cabaleiro, Maria Naidá e Mestrinho, que são do forró, mas mesmo os que não são do forró preparam shows especiais de forró para poder tocar no São João. E aí, falar um pouquinho da transmissão de saberes, a gente tem a Escola Macuca de Arte e Cultura, que é uma escola itinerante de formação cultural, e a gente normalmente escolhe escolas públicas da zona rural da fazenda ou da periferia do sítio histórico de Olinda. Via de regra, funciona nesses dois locais, mas a gente tem até algumas iniciativas aprovadas na Lei Rouanet para uma circulação nacional dessa escola. E aí a gente trabalha 3 pilares fundamentais, que são a transmissão de saberes própria do boi, que é a brincadeira do boi, o frevo e o forró, principalmente, a interação com outras culturas. A gente leva fazedores de outras culturas, de outros estados, para estarem rejuvenescendo a coisa lá junto com os nossos. E também a gente pega a parte de produção cultural e gestão cultural para que, além do fazer artístico, a gente consiga passar um pouco da produção profissional disso e de que aquilo tenha condições de se transformar num trabalho remunerado com o fazer artístico, né? Então, essa escola, por exemplo, hoje em dia a gente já tem produtores de eventos dentro da estrutura da Macuca que são formados por essa escola. O principal público são crianças e jovens das escolas públicas municipais da zona rural e da periferia de Olinda. E os benefícios que a gente consegue para a população do entorno da fazenda rural, a gente leva programação artística gratuita para eles, porque mesmo nos eventos que a gente cobra ingresso, os moradores rurais entram gratuitamente, mas eu acho que o benefício econômico principal é a contratação preferencial de moradores rurais e o benefício indireto, porque na última pesquisa que a gente fez, nos eventos da Macuca, a gente consegue mais do que multiplicar por 20 vezes o faturamento do comércio de bens e serviços da região dos pequenos produtores. Então, os povoados próximos têm 1.600 habitantes no total. Quando a gente faz evento da Macuca, essa população triplica, quadruplica, com pessoas que alugam as casas, com moradores que estão na região da Macuca e consomem nos povoados. Então, existe uma repercussão bem relevante de movimentação de bens e serviços no comércio de pequenos produtores. E agora eu chego na parte dos eventos consagrados, que é o seguinte: tudo isso, para a gente falar um pouco mais da parte mais privada, que não é a parte que conta com incentivo público, essa coisa dos eventos. E aí, como é que a gente consegue fazer para fazer grandes eventos ao mesmo tempo que a gente lida com cultura tradicional? Para a gente ter grandes headliners nacionais do frevo e do forró, hoje em dia a gente tem poucos. A gente pode citar aqui Alceu Valença, Elba Ramalho, mas a gente não consegue fazer eventos todos os anos com os mesmos artistas para continuar sendo atrativo do ponto de vista da bilheteria. Então, para resolver isso e embalar, por exemplo, um baile da Macuca de frevo, a gente coloca o frevo, mas a gente junta com uma curadoria de artistas que conseguem furar a bolha, mas que tem ainda alguma relação com a cultura tradicional brasileira, com a cultura tradicional pernambucana, e fazer um grande intercâmbio disso. Por exemplo, no baile de carnaval desse ano, a gente juntou Paulinho da Viola e a Portela, fizeram um show juntos, Baiana System, e colocou junto a Orquestra de Frevo do Maestro Oséias para estar permeando de frevo toda essa atração com nossos principais headliners. Aqui é os ciclos da Macuca. A Macuca está no ciclo carnavalesco, de janeiro a março, no ciclo junino, de maio a junho, e no ciclo do festival que acontece, no Festival de Artes Integradas que acontece na Fazenda em novembro. Todo ele é permeado com cortejos do Boi na Macuca, então todo evento da Macuca tem cortejo junto. E aqui eu vou falar, só mostrar um pouco de artistas que já passaram nos palcos da Macuca, da curadoria e tal. Então, como eu falei, mesmo os grandes artistas nacionais que já tocaram por lá, todos eles têm uma relação profunda com música tradicional ou de Pernambuco ou dos seus estados espalhados pelo Brasil, né? Que é o caso de Alceu, de Gil, de Chico César, da Nação Zumbi, Hermeto Pascoal e por aí vai.
E o que a Macuca é hoje em dia, né? É uma love mark, uma chancela de cultura consolidada, com eventos consagrados, marca com crescimento e potencial de expansão, simbologia, sentimento, história e legado, ativismo, salvaguarda cultural e vanguarda artística. É isso, eu fico por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Roda Rocha.